doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien. A dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria dela perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem, não, saber não é como todo o caso, está, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, e eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, ó, você já viu isso, seu já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Está em Ibope. Sabe, o processo seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu, naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta. Dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas que a natureza humana não falha, né? A verdade é essa. O pai até, isso era na frente com o pai, com o esposo dela. O pai compreendeu. Agora, ó, você precisa agora se dedicar aos outros 2 filhos que você tem para isso não acontecer. Que ela tinha mais 2 filhos, eram 3. Agora veja, esse caso é pior ainda. Você está entendendo? Não. Agora ela, em vez de mostrar que ela estava com autoculpa, ela caminhou para o outro lado e virou uma estrela da maternidade, você está entendendo? Sofrendo com aquilo, etc. Tal. Agora, ninguém falou isso para ela, foi preciso eu falar. Aí o marido abaixou a cabeça, eu falei assim, ó, eu não vou perguntar para o senhor o que o senhor acha do assunto, mas eu sei que no seu íntimo o senhor me dá razão. O pai se dava bem com o filho. Agora, ela... Eu nunca fiquei sabendo, e ela mesmo depois disso, nunca revelou o que havia entre os dois. Mas é lógico, eu expliquei lá, né? Eu falei assim, ó, isso é coisa do passado de vocês.
negócio muito sério, vieram para ressarcir alguma coisa de desavença profunda, enraizada. E, ó, perdeu tempo. O menino morreu logo. Agora, o menino, quando ele morreu, tinha menos de 20 anos. Você está entendendo? Ele tinha 16, não sei. A coisa terrível. Você está começando a entender, então, como é que são esses aspectos dessas personalidades? Valda, a dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria dela perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem para saber como o filho está. Não é todo caso, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essa mensagem até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, seu já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico, que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu, naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta. Dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas, que a natureza humana não falha, não. Sim. Paulo, na página 21, incomplexologia. Incomplexologia. Quanto à intermissiologia, a Melex abrange o autorreconhecimento de a consciência não ter executado a proex recém-finda. É incomplexo. Tá. Aqui, eu entendo que nem toda consciência que passa pela Melex, ela reconhece que ela foi incompletista. Sim, mas veja, o incompletismo que eu estou falando aqui é também o generalizado. Por exemplo, a pessoa, todo mundo que vem aqui tem uma missão para cumprir, tá certo? Independente se fez curso intermissivo ou não. Agora, tem gente que às vezes ela vê específica, ela não fez curso intermissivo, mas ela sabia, por exemplo, que devia de cuidar de determinada pessoa, encaminhar. E chegou aqui, ela começou a brigar de novo com a mesma pessoa. A hora que ela dessoma, ela vê aquilo e encontra as coisas tudo piores do que antes dela ressomar. Aí é que é. Isso é que eu chamo de incomplexo. Você está entendendo? É muito mais sério do que isso que nós falamos. Então, é antes do curso intermissivo. Porque aqui a frase, ela dá a entender que necessariamente... Não, isso aqui foi para nós. É para mim, para você, que às vezes nós podemos entrar no incomplexo. Então, a gente está mostrando. Eu acho que você não entra não, mas eu posso entrar, né? Você tem a IEDA que te sustenta. Não é isso? Outra questão, Paulo. Na parafatologia, na segunda linha, existe o remorso e a desesperança. Na parafatologia, segunda linha. Parafatologia, sim. Esses dois itens, o remorso, a desesperança, não teriam que estar na fatologia? Não. O caso aqui que eu quero dizer que é o remorso pós-mortem. Então, não a desesperança pós-mortem, e não antes. Eu estou pondo na parafatologia porque o negócio é para lá, é parafato, é parafenômeno.
Está entendendo? Sim, eu entendi, mas aí então teria que estar escrito alguma coisa depois. Não, não precisa. Remorso pode ser tanto aqui quanto lá. Aqui, ó. Como é que é? Onde é que está a Nara? Aqui. É um monte. Entendeu? A vida é dura. Professor, no caso assim de uma dessoma súbita, uma morte súbita, a pessoa nem sabe que dessomou, quer dizer, não entende, ela ainda está viva, necessariamente ela passa direto pela Melex, porque se ela... Não tem nada a ver com isso, cada caso é um caso. Entendi. Às vezes a pessoa dessomou rapidinho, daí a pouco ela passou até pela segunda dessoma. Se ela tem mérito, depende da ficha. Eu sei, mas pode acontecer assim, dela não passar pela segunda dessoma, achar que está viva, ser um parapsicótico e não necessariamente passar pela Melex. Depende dela, depende da ficha, o que é, como é que é, cada um, regra, tudo né? isso é possível. Tá. E no caso de, por exemplo, a ocorrência de dessoma na família, né? E aí, qual que é a melhor postura, assim, em termos de assistencial? A melhor coisa que tem é abençoar aquela pessoa que foi e deixar ela seguir o destino dela. Só pensar positivo. E deixa para lá. Você está entendendo? E não está entrando demais, não. E no caso Porque a maioria de nós todos, quando a gente entra, o ser humano, é para puxar alguma coisa para a sardinha. A maioria. Isso é negativo. A pessoa ali, ela precisa de assistência. Então, vamos dar assistência, pelo menos de energia, de pensamento positivo. E não está fixado nela, não, para ela seguir o destino dela, seguir a evolução. E qual que é a dica que o senhor dá, assim, por exemplo, quando tem na família esse caso de dessoma e a pessoa vai lá passar agora, por exemplo, festa de final de ano, né, essas coisas assim. O que tem? Junto com a família, né? Claro, a família sempre evoca, né, esse tipo de Eles gostam. O luto é a perdologia, né? É um negócio sério, o processo de luto. Aí depende da cultura, condição, tem uma série de coisas, o status também social, isso tudo influi, né? Melhor não entrar na onda também. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso tudo é excesso, né? Eu sou favorável mesmo, é a cremação. E vamos cuidar das coisas que ficaram por aqui. Entendeu? O espetáculo não pode parar. A vida humana é um curso. A gente tem que ver se está tudo seguindo bem. Outra coisa, ele dessomou, ele não vai prestar mais prova, somos só nós. Então vamos levar aqui, porque a prova já está aí, está na bica. Entendeu? Eu tenho também uma dúvida aqui na página 19, na mega pensenologia, é o último item da conformática. Aliás, penúltimo, linchamento pré-melex intrafísica. Eu não entendi esse linchamento. Eu vou ver onde é que é. Na página 19, mega pensenologia. A mega pensenologia. Sim. Linchamento pré-melex intrafísica. O que é? Você quer explicar? Explica aí. O caso é o seguinte, aqui ó, pré-melex intrafísica, é o linchamento. Se a pessoa foi linchada, ela não devia estar, ela não era um herói, ela não era ícone, ela não foi aprovada. Começa a pensar por aí. Então o linchamento real. Agora, o linchamento em si é uma das piores coisas que uma multidão pode praticar. Entendi. Nesse caso é linchamento mesmo. Então, se a pessoa entrou e ela ainda causou ou gerou um linchamento,